Olá, diretamente de Portugal para o nosso Brasilzão. Jairo Atademo vai nos falar um pouco sobre o livro dele hoje. Vamos conversar, vamos bater um papo. Henrique, tudo bem? Vamos, tudo bem. É um prazer enorme conversar contigo sempre, né? Ainda, até minha mãe veio assistir essa live, que eu tava aqui na Jura? expectativa, Oh, que beleza! É isso Que aí. beleza! Dá um abração nela. Não é só mais um livro, né? É o livro, e é um livro que nos orgulha mesmo. Acho que não tem outra palavra para dizer. Então eu quero te parabenizar por hoje, por esse lançamento, por esse dia, né? Por chegar até esse momento. A equipe gosta muito de ti, toda a equipe gosta de tratar sobre o teu livro, de conversar sobre o teu livro, de resolver as questões do teu livro, desde da capista até as nossas assistentes. Mas nós temos muitas outras etapas. Agora, pensar em novos horizontes para esse livro, novos países para esse livro, países lusófonos, países que não falam o português, mas que têm comunidades brasileiras nele, né? Então, a partir de agora, a gente começa a pensar de forma bastante inteligente e estratégica para levar esse livro a mais livrarias, a mais locais. De Barbacena para onde quer que Deus queira. Vamos lá falar sobre esse magnífico livro. Ah, que lindo! Eu fico muito feliz, é o primeiro livro, né? É como se fosse um filho, né, da gente, a gente tem a sensação engraçada. Não tanto, porque eu nunca conheci nada mais emocionante do que ver um filho nascer e criá-lo. Mas o livro tem uma sensação parecida, porque, de certa forma, materializa alguma coisa que a gente deixa sobre o planeta, né? Um legado que seja simples, que seja, mas que fique. Porque uma das coisas que me incomoda muito é saber que a gente tem fim. Isso me deixa triste. Ainda mais quando a idade vai chegando, né? A gente começa a ver, cara, a minha estrada está começando a ficar mais curta. E é inevitável a gente pensar nisso, é inevitável. Dá uma pena, como dizia o Chico Anísio. Não é que a gente tem medo de morrer, não, tem pena. Ele dizia isso, porque tem tanta coisa nessa vida para ver e para fazer. E uma delas era escrever um livro. E durante muitos anos eu fiquei pensando sobre o quê? Porque eu trabalhei muito tempo no rádio, na comunicação, nos jornais lá da minha cidade, lá também em Juiz de Fora, e fundei uma FM, e depois eu formei em Direito, e comecei a trabalhar na indústria farmacêutica como treinador e marketing, treinador dos representantes que visitam os médicos, ensinando-os a comunicação, o processo de comunicação. Então tinha assim, uma panóplia de possibilidades para escrever, né? O que afinal de contas eu gostaria? Liderança, motivação, escrever alguma coisa corporativa, mas não me tocou muito não. Eu pensava, todo mundo faz isso, muita gente faz, e o que eu gosto de ler, esse é livro para trabalho, eu queria fazer alguma coisa para as pessoas não só terem um entretenimento, o meu legado tinha que ser alguma coisa mais minha, uma coisa mais... E passei muito tempo pensando, cheguei à conclusão, adoro ler, sempre adorei ler, mas uma das coisas que eu gosto de ler, que eu comia com arroz e feijão, eram livros de romances policiais. Romances em geral. Eu gosto de histórias onde tem personagens densos, onde existem pessoas em conflito e coisas que acontecem que não podem ser inverossímeis, mas também precisa ter um pouco de loucura, né? Nossa, como é que isso foi acontecer? Porque a vida é assim, né? A vida prega peças na gente, muitas vezes a vida imita a arte e a arte não consegue seguir o ritmo, não. Dá pra gente ver o roteiro do cara que escreveu o roteiro do Brasil ultimamente. Ninguém seria tão criativo a esse ponto. Mas eu pensei que eu vou escrever um livro que mistura algumas sensações que eu tenho. Por exemplo, algumas inquietações. O mundo corporativo está envolvido nesse livro, porque tem os seus problemas e tem as suas tensões. E o mundo político, aí eu não preciso falar nada, porque isso acontece no mundo inteiro, com corrupção, com ganância, com pessoas atropelando as outras em nome de não sei o quê, coisas que me incomodam tremendamente. Eu não sou santo, não, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, como todo mundo, mas eu não consigo nem ver direito uma notícia que fala de um ataque racista, por exemplo. Isso me faz um mal
Outra coisa que me faz um mal muito grande é quando alguém fala em me censurar, ou fechar a palavra de uma pessoa, ou orientar o que aquela pessoa pode ou não pode ler. Eu fui criado no regime da ditadura, eu me formei ainda em Direito, o Brasil ainda estava sob uma ditadura. Havia um censor que lia um livro e depois falava, não, o povo não pode ler esse livro. Isso, um absurdo, né? Isso me faz uma aflição, porque quem deu direito, eu assinei alguma procuração para o senhor doutor fulano de tal ler um livro e falar que eu não posso ler? Eu sou maior de idade. A gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças, né? Com as pessoas que têm informação, fazer a classificação etária, ou então acompanhar a leitura, explicar junto com o filho o que ele está vendo, por que aquilo acontece, para não fazer a cabeça do menor de idade, da criança, pirar. Mas um adulto formado não poder ler alguma coisa, isso é uma coisa que me deixa, né, muito chateado. Então, diante dessas notícias, de tanta hipocrisia que a gente vê, os pregadores de moral e bons costumes, eu resolvi fazer uma coisa que mexe com os meus nervos mesmo. Porque a gente tem que trabalhar com sangue nos olhos, né? Então eu joguei tudo numa salada, misturei e acabei tendo um trabalhão para colocar isso num fio, numa narração que tenha princípio, meio, fim, tramas e pessoas se interpolando e interações, porque a vida é assim. A gente convive com pessoas muito complexas. Então eu procurei escrever um livro que envolve tudo isso. Corrupção, hipocrisia, pessoas boas, inocentes, pagando pelo erro de pessoas que não têm escrúpulos. Tem personagens ali que são horríveis. Gente que é capaz de fazer coisas cruéis. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas têm seus lados aceitáveis. É incrível como é que o ser humano tem camadas, né? Um personagem não é só ruim ou bom. Ele pode ter uma matiz fria, uma psicopatia qualquer, ou então um deslize social, uma sociopatia. Mas, no fundo, ele tem mãe, tem pai, gosta de alguma coisa. Essa é a história. A história passa no interior de São Paulo. É uma cidade fictícia, é uma ficção, é um romance, mas tudo que acontece ali acontece na vida real. Então são recortes do que acontece na vida real, e acontecem coisas na vida real que ainda são bem piores do que aquelas que estão ali. Exatamente. Nós não somos capazes de alcançar a extensão da maldade ou da intolerância do ser humano, mas eu procurei me esforçar. A história é curiosa porque você não consegue identificar quem é o herói dessa história. Ele não é um herói. O herói talvez seja a indignação da gente, porque ele está ali meio oculto. Claro, o milionário que morre logo no primeiro capítulo, o patriarca lá, que tem um coração duro, esse homem poderia ser o personagem principal, porque muita coisa gira em torno dele. Mas temos um policial muito, muito ativo, temos um detetive muito engraçado, muito irreverente. Eu gosto demais desse detetive. Ele é uma figura. Ele é esculhambado até onde pode chegar a esculhambação e a desorganização de uma pessoa. E ele, ao mesmo tempo, ninguém confia nele, mas ele é o mais confiável de todos ali, porque é o mais justo, é o mais tranquilo. Eu procurei ser muito cuidadoso para que todas aquelas histórias que elas se encontrem ao final, vítimas, algozes ou as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a ler Agatha Christie e também Edgar Allan Poe, eu fiquei muito impressionado com a linha deles. Como é que escreve, gente? Como é que consegue imaginar tanta coisa? Mas a gente acaba que não tira tudo da cabeça, tira da experiência, tira da vida da gente. Tem muita coisa de humor também, porque isso é uma coisa que me acompanhou a vida inteira, é ironia e sarcasmo. Gosto muito de sátira. Eu li muito Jô Soares também, Xangô de Baker Street e outros livros dele. A promotora Dilma Jane, ela disse que é um thriller social, gostei da denominação que ela deu, porque tem mesmo bastante suspense e tem surpresa no final, tem mais de um final. Ele termina, mas depois termina de novo, e você é surpreendido com o que vem, né? E deixa no ar uma opção de coisas. Mas houve um esforço muito grande, uma pesquisa profunda, para não falar bobagem, para não falar nada incoerente, porque o livro passa em épocas diferentes. A gente tem que ter um cuidado enorme para não meter um celular na década de 80, para não... né? Tem que lembrar que tem um orelhão ali, era uma ficha telefônica, senão perde a verossimilhança, é jogar para fora. Depois a gente ajusta todas essas coisas para a coisa ficar coerente.
essa é a receita da boa literatura, né? Quando o escritor ele fica muito preocupado inicialmente com a ortografia, com a cronologia e tudo mais, ele não consegue avançar na própria criação. Eu mesmo já engalhei meu barco nisso. E tu traz uma coisa muito bonita, que é a humanidade. Grandes obras da atualidade e do passado fizeram e fazem sucesso até hoje, e são grandes obras porque são, né, a maioria delas são atemporais, fazem sucesso por quê? Porque são humanas, não trazem o herói 100% bom, simplesmente desconectados da realidade. São retratos da verdade humana, da realidade. Então, isso, o que faz um livro ser lido? Mais a fundo, o que faz um livro ser lido até o final? Né? Então, todos nós temos, em diferentes versões da mesma história, diferentes versões de nós mesmos. Né? Então, é aquela coisa, né? Qual a versão da história você está escolhendo? Né? Do ponto de vista... eu vi um post esses dias que falava, do ponto de vista do capim, o cervo é um monstro e o leão é um herói. É verdade. Né? Então, todos os elementos de uma história podem ser humanos ali, todos os personagens, elementos não, mas todos os personagens daquela história podem ser humanos. E aí o ser humano se reconhece. E aí o ser humano inicia a leitura e termina a leitura. E fica triste quando a leitura termina. Dá aquela sensação de, meu Deus, agora eu tô órfão. Eu amava ler George Martin. Hoje eu acho que eu não teria muita paciência, embora eu esteja aguardando. Mas é muito bom. É muito bom. Eu esteja aguardando há anos o 5º livro dele, ou o 6º. Eu amava ler justamente porque não terminava nunca. E quando terminava eu tinha o próximo, né? E ele tem uma característica muito boa, que ele herdou do grande inspirador dele, que foi o Tolkien, né, que são grandes referências, e o Martin é uma referência para muita gente, que os personagens eles não são 100% bons ou 100% maus, né? Quando um autor chega no lugar que você chegou, de transformar a sua obra em boa literatura, bem escrita, com uma boa equipe para orientá-lo e formatar e editar esse livro, e faz dele a sua obra um bom produto e uma boa literatura, aí nós temos uma joia, né? Nós temos um bom ponto de partida no teu caso, porque é o teu primeiro livro publicado, né? E um bom jeito de lançar Jairo Atademo, né, no mercado editorial brasileiro e europeu também, né? Claro, porque tu estás aí, então tem de florescer, né, também. Quem gosta de gente como eu acaba gostando de escrever ou de falar. Sempre trabalhei com comunicação e acho que eu vou morrer assim. Com a escrita do livro, me ajudou muito a entrar numa introspecção interessante, porque eu tive que viajar para dentro para me lembrar de fatos ocorridos comigo que valeriam a pena ser ali citados, com nomes trocados, obviamente, e com situações diferentes, porque eu sempre gostei muito de gente. Eu sei que não é fácil gostar de gente, porque a gente não é fácil, o ser humano é complicado, o cérebro é muito complexo, não é um cérebro de um primata comum, de longe não é. O que a gente é também eu não sei, mas eu sei que é impressionante como um primata como nós, né, sem rabo, mas um primata, como é que a gente é capaz de lançar um James Webb no espaço e ao mesmo tempo é capaz de fazer uma guerra em Gaza e matar um monte de criança. Então tem... pensando em humanidade de maneira geral, não tem outro jeito a não ser dizer que esta massa aqui dentro da cabeça, essa geleia de 1,5 kg, com 80 bilhões de neurônios e conexões infinitas, isso é muito louco. Então não dá para ser uma coisa só. A pessoa tem realmente, muitas vezes, que pensar no seu passado, em como foi criado, nas influências, mas também nos seus ímpetos, no seu modo de sentir reações, de se emocionar, de não se emocionar. Alguma coisa falta, faz a pessoa ficar mais fria, menos fria. Você vai ver na história que tem personagens que eu não tenho a menor vontade de ter convivido com eles na vida. Não tem vontade nenhuma. Por mais que eles sejam, em alguns momentos, importantes,
o fascínora da história, vamos dizer assim, é um avô amoroso, um marido que adorava a esposa, sabe? Foi um filho bacana. Aconteceu na vida dele virar o que ele virou. Ali conta como é que ele ficou, por que ele ficou assim. Isso perdoa? Não perdoa. Não tem perdão. A pessoa tem que ter responsabilidade pelas coisas que prejudicam os outros. Mas pelo menos dá pra gente entender, né, que as camadas não são tão simples assim. Por isso eu procurei colocar alguns dilemas ali, éticos também. Medo, tem muito medo nessa história, talvez pela experiência de ter vivido numa época onde todo mundo olhava para você com um olho de sensor. Eu quero trazer, além disso, um contraponto, né? Eu, apesar de ser uma leitora, gosto muito de ler, eu nunca li ficção, eu não gosto de ficção. Filme, eu não gosto de assistir filme de ficção, não assisto. E livro também, nunca li. E aí agora você está me aguçando, né? Cada vez que você fala do livro, eu fico assim, meu Deus, será que vai ser o primeiro? Nesse estilo, né, que traz esses personagens que também não me agrada nem pensar que eles existem, né? Por conta dessa humanidade distorcida, complexa, e que em determinado momento a gente vê que o mal também vence, né? E a gente quer que o bem vença, né? Então eu estou sendo assim, instigada por você a pegar esse livro para ler, que eu me apaixone por esse tipo de livro, né? Ah, tomara, Cláudia. Tomara que tu te apaixones por esse tipo de leitura. É gostoso. Pois é. Eu estou sendo desafiada nessa live pelo Jairo e acredito que eu agora estou bem disposta a começar a ler, nesse sentido de ler por prazer, porque eu acabei tendo contato com o livro como profissional, né? Então, é de uma outra forma. Porque a gente buscar a correção, buscar ler com esse olhar de tem continuidade, um capítulo está conectando o outro, isso é uma coisa. Agora, simplesmente pegar, sentar, dessa leitura que eu estou falando, e que eu realmente nunca fiz, nunca peguei um livro de ficção, e eu não gosto nem filme. Quando vamos ver um filme, ficção não entra na minha lista. Sabe por que você vai viciar? Porque eu fiquei viciado por causa disso. Eu gosto de ler tudo, biografia, eu gosto de ler tudo. E livro de história, tem tanta coisa que eu ainda não li que eu tenho vontade de ler. Mas as ficções me pegaram de jeito quando eu era pequeno. E até hoje, se o cara sabe escrever bem e me faz mergulhar ali naquelas páginas, eu viajo naquilo. E eu acabo imaginando aquelas coisas todas. E começo a imaginar, eu mergulho nos cenários. Quando ele faz cenários bem feitos, personagens legais, coisas que tem graça e tem tristeza, quando ele mistura todos esses temperos. Por exemplo, eu li um livro, não sei se é Noah Gordon, que chama The Physician. Eu lembrei desse livro agora. É O Físico, em português. Tradução errada, porque ele era um médico. Como médico é physician, traduzido para o Brasil como o físico. E ele não é um físico. É um médico da Idade Média e que andava por aí fazendo tudo. Cortava cabelo, tirava... O médico, o barbeiro, né? Fazia tudo, cirurgião, barbeiro. A história é espetacular. É um livro grosso, mas é totalmente ficcional. Mas é baseada em uma vida naqueles lugares do Oriente Médio naquela época, e depois eles vieram migrando, chegaram até a Europa. Então é muito bem ambientado, e eu comecei a mergulhar naquilo. Tem saudade desse livro, eu tenho que ler ele de novo. Eu tenho ele aqui, eu vou ler ele outra vez. Fui ver o filme. Não retratou bem. Não, pode até ter retratado para algumas pessoas, mas eu fui tão longe na imaginação que eu esperava ver uma coisa boa. Não vi. Achei o filme muito fraco perto daquilo tudo que tinha naquela história. Por isso eu digo, se você ler um bom livro ficcional, eu acho que a gente viaja tanto, é tão gostoso a distração que a gente tem, as imagens que a gente cria são muito melhores que qualquer outra de cinema. É uma oportunidade que o ser humano tem de viver o extraordinário, né? Você dificilmente vai passar por todas aquelas coisas condensadas ali no livro, né? Tomara que não passe mesmo. É claro. É muito lindo no livro, na literatura, né? Mas seria difícil passar por tudo aquilo num período de tempo que geralmente que é um livro.
Mas assim, a arte, de modo geral, incluindo a literatura, e aí aqui eu trago a música também, e o teatro, principalmente o teatro, ela amplia muita coisa que você não consegue ver no dia a dia. Então, às vezes você não consegue entender a dinâmica da relação humana, e aí você consegue chegar perto, sentado numa plateia, assistindo uma peça de teatro ou lendo um livro. A função da arte de ficção é exagerar um pouco, condensar um pouco, para que você consiga compreender coisas que estão diluídas na rotina. Agora, quando você lê alguma coisa que pode acontecer na vida real e acontece com frequência, condensada, como o Henrique falou, que você você passa mal, mas você pode fazer isso aqui, ó. Pronto. É verdade. Acabou. Vou voltar para a vida boa, que não é nada. Mas deixa eu voltar para a vida boa. Teatro também, fecha a cortina, abre a porta, acende a luz. Oh, que delícia, vou pra rua. Vou tomar um negócio ali agora e aquela desgraça que eu vi ali, não vou ver mais. Então, assim, a fantasia ela tem uma função muito boa, não só por essas reflexões todas, mas também porque é necessário que nós possamos ir ao extremo da imaginação para ter um pouco mais de imaginação no que é real. A falta de capacidade de imaginar, ela nos atrapalha no real. Se tu me permitir, Jairo, eu vou ler um pedacinho aqui da tua sinopse para aguçar mais a vontade de algumas pessoas, né? Que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir em outro momento, né? Claro. Então aqui o Jairo coloca, né, na sinopse do livro: um crime, um julgamento, uma cidade onde as aparências falam mais alto que os fatos. Então aqui ele já começa a introduzir onde vai acontecer, né, toda a trama do livro, né? Damião de Jesus, patriarca de uma tradicional família do interior paulista, aparece morto em circunstâncias suspeitas. O caso logo se transforma num espetáculo midiático e jurídico, onde o desejo por justiça caminha lado a lado com interesses escusos. Dante, o acusado, já foi julgado antes mesmo de entrar no tribunal. Essa frase me tocou muito. E talvez a sentença tenha sido escrita muito antes de sua defesa começar. Já me deu vontade de ler. Entre a dúvida e a certeza, entre a moral e o poder, a última sentença prende o leitor em uma teia de suspeitas, reviravoltas e tensões morais. Inspirado em realidades plausíveis, este thriller social questiona os limites da justiça quando ela se dobra às vontades dos mais fortes. Então eu acho que essa tua sinopse, ela traz muito, ela vende muito bem teu livro e traz muito essa vontade de querer ler. A doutora promotora Dilma, que lê muito, ela fez o prefácio para mim e ela criou essas estruturas, e o prefácio dela foi feito antes da obra terminar, porque eu mandei para ela ainda bem no desenho, quase fechando, mas ainda faltavam uns capítulos para fechar. Eu falei com ela, tenta escrever o prefácio aí para mim sobre isso. Mas não está terminado já. Eu falei, não, mas lê, vê o que você pode fazer. Ela leu e fez um prefácio tão bonito, e ela é uma promotora de justiça, muito experiente já. Sim. Ela tem a minha idade, também aguardo um livro dela um dia, né? E ela falou isso. O thriller social foi uma expressão que ela criou, e ao mesmo tempo, quando ela coloca que o julgamento foi realizado, mesmo a sentença foi decretada mesmo antes do julgamento começar. Isso é muito próprio, é uma imagem bonita que ela trouxe, porque ela vivencia esse tipo de coisa. E o livro chegou lá em Barbacena, que é a minha terra natal. Eu tive prioridade, coloquei lá em 2 pontos de venda, porque são pessoas que me conhecem há muitos anos de lá, né? Agora eu tô tomando cuidado de ler de novo nessas condições, como livro físico, para eu sentir a sensação que tem. Porque li no Word 1000 vezes, li no computador 3000, no telemóvel, no celular, não sei lá quantas. Mas na hora que você pega o formato livro, te dá um conforto diferente. É outra experiência. É estranho, né? Como é que a gente é meio doido, né? Quando eu peguei o livro, parece que eu tô lendo a mesma coisa, mas não é. É verdade. Dá uma sensação assim diferente, né? Esse estado de concreto, né? De você, tipo assim, é como tu falou do filho, é quase dar um colo, né, pro livro. Colo. Vai ter logo o e-book na Amazon. Então quando sair o e-book, eu vou baixar na Amazon. Mas lá na Amazon já tem o físico. Já tem um colega aqui de Portugal, que é um poeta, que é o Paulo Guerra,
Ele falou comigo que só gosta de ler no papel. Falou, não, no Kindle eu não quero, não. Eu prefiro chego o livro aqui em Portugal, você me leve o livro que eu vou querer. Falei, tá bom, levo e entrego na sua mão. Ele gosta de ler no físico. São umas experiências diferentes. O que importa é que leiam, né? O que importa é que leiam. Esse ano você vem ao Brasil? Como é que tá essa questão? Vou ter o apoio também do pessoal da Academia de Letras lá, que são os amigos da imprensa, né? Que trabalham na imprensa. Em São Paulo, a ideia é contar com a ajuda de vocês. Eu tenho muitos amigos lá em São Paulo também. Alguns estão me ouvindo aqui agora. O Regis, eu acho que está ao vivo aqui nos ouvindo. Foi meu chefe. E ele sempre me ajuda nesses projetos. Ele me disse que se eu for lá, a gente faz um jantar lá, chama os amigos e lança. Beleza. Ótimo. Né? Isso é uma coisa que a gente pode fazer juntos lá. Temos muito que fazer, né, por este livro, e é um livro que a gente sente que vale a pena trabalhar, investir tempo. Já dá vontade de já comprar as passagens para ir a São Paulo te acompanhar, Barbacena também. Quem dera, né, a gente conseguisse ir em todos esses lugares, mas vamos a partir desse momento, né, a gente começa a planejar muitas coisas, né, e aí é possível planejar uma coisa aqui, uma coisa ali. Tem Florianópolis ainda, né? Tem Floripa, com certeza, onde fica a editora. E já tem livro aí com vocês também, né? Ó. Tem uma caixa aqui para o lançamento em Floripa. Já estamos planejando, não vai dar tempo, essa caixa não vai dar, porque vai vender toda antes do lançamento. Opa, Deus te ouça. Não, Deus te ouça. Então, estamos preparando algumas coisas que vamos te comunicar mais pra frente, são pequenas surpresas, né? Oba, adoro surpresa. Foi muito legal até aqui, né? Agora é um trabalho, esse foi um trabalho de criar raízes, né? Fincar raízes na terra para ganhar força e levantar vários galhos, né? Com esse livro. Então, agora é crescimento. Então, conta com a editora Voz no Papel sempre. Nós somos a tua casa editorial agora, a casa editorial desse livro. E nós vamos trabalhar por ele como se o livro fosse de nossa autoria. Porque eu sempre falo que é o nosso livro também, né? A gente também, sente, óbvio que sim. Claro que sim. Um pouco parte, então eu falo, o nosso, como é que tá o nosso livro, tá, né? Tá vendendo bem, tá performando bem? Jairo, deixa aqui agora, né, a gente tá se encaminhando pro final da nossa conversa, mas deixa aqui uma mensagem pros seus leitores, pros seus futuros leitores. O que você quer deixar aqui registrado nesse vídeo? Eu queria deixar bem claro assim, nós temos filhos, teremos netos, bisnetos, e a gente não deve se surpreender nunca com a humanidade. Quando a gente diz que nada do que é humano me é estranho, como diz o professor Vassoler, ele diz que nada do que é humano me é estranho. A gente sabe que o ser humano é capaz de coisas que a gente nem imagina. Maravilhosas e muitas vezes bem nada maravilhosas. E a leitura desse livro nos ajude a todos a conviver bem, entendendo que o ser humano tem camadas que precisam ser entendidas, muitas delas não têm justificativa, mas a gente precisa ter a calma e a tranquilidade de caminhar sem sofrer, porque nada do que é humano deve ser estranho para a gente. A gente que preza por valores tão humanitários, às vezes se machuca, né? Mas se a gente entender que o ser humano não pode ser estranhado em nada de suas atitudes, tudo pode vir desse cérebro completamente profundo, cheio de imensas camadas, a gente talvez sofra menos e julgue menos também. Parabéns! Belas palavras. Obrigado. As minhas palavras aí de admiração, além do teu vocabulário ser incrível, né? Já dá notícia do que vem por aí no livro, né? As tuas citações e tudo mais, a tua forma de transmitir, sintetizar as tuas ideias é encantadora. Muito obrigado por ter cruzado o nosso caminho, o caminho dessa editora.
Eu que agradeço. Vamos trabalhar. Eu agradeço. E recomendo a todos os meus amigos que querem escrever que convivam com o Henrique, com a Cláudia, porque eles acabam sendo meio que outras mãos na fabricação dessas ideias. A nossa entrega é humana, por isso esse diferencial. Logo marcamos outra live, né, pra gente seguir conversando com os nossos leitores. Quem acompanhar o Jairo vai saber dos próximos passos dele, vai estar tudo lá, a gente ajuda ele ali com material de divulgação, com as datas e agendas. E acompanhem também a editora, sigam a editora, né? Muita coisa do Jairo vai estar aqui na editora também. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.